Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Se você não me conhece ainda, eu sou o João Cairola, piloto campeão mundial de jet. Hoje falaremos sobre qual é o jet para fazer cavalo de pau. A gente recebe muitas perguntas sobre quais são os modelos. Nada melhor do que a gente dar uma girada aqui na marina para mostrar para vocês. Então roda a vinheta aí. Bom pessoal, como vocês podem ver, estamos aqui na marina. Convido vocês a seguir o nosso Telegram, Instagram, que também tem conteúdos bacanas e diários para vocês, tá bom? Então coloca aí, editor, pra galera ver e vamos falar qual jet que é bom para cavalo de pau. Galera, aqui na marina a gente costuma dividir, tá? Não tem mais esse número de espaço suficiente para isso, mas a gente divide esse lado do Yamaha e ali a gente coloca o Sidus. Aqui vocês vão ver que tem alguns Sidus e ali também, lá ó, tem alguns Yamahas, mas é porque tá muito movimentado e tá corridaço, então por esse motivo não tá 110%, né? Bom, vamos lá. Quais são os jets para dar um cavalo de pau? Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês e dar uma sapiada. Bom, a Yamaha ela começa com o modelo VX, né? Que antes de 2015, né? 2015 veio este modelo aqui exato, tá? Que é o único modelo que tem um motor do anterior. Aí depois eles vêm com o motor TR1, que se eu não me engano tem lá em cima. Então esse é o VX novo e aquele é o VX antigo. Então esse jet, os jets de recreação, eles costumam ter mais facilidade para fazer o cavalo de pau, tá? Então o GTI, vou mostrar o GTI também. Falando de Yamaha, o VX, seria o VX e o concorrente direto é o GTI, que é este modelo aqui, né? Anteriormente ele estava nesse, aí depois veio para esse e depois foi para aquele ali, ó. Então esse jet ele é dedicado para recreação. Ele é o concorrente direto desse daqui, tá? Para o pessoal aí do Kawasaki, não temos Kawasaki, tá? Não tem nada contra, obviamente. É que o cliente que tinha Kawasaki, além dele ter o Kawasaki, ele quis comprar uma outra marca. Ele comprou acho que um FX, se eu não me engano, um Yamaha, e foi para Paraty. Então esse jet, ele é um jet que suporta esta capacidade de manobrabilidade, tá? Mais ainda do que esse, para fazer o cavalo de pau, tá galera? Então aí, se quem gosta de manobras, cavalo de pau, aquele lá é o GTI modelo Limited, né? O SE, que é 155, que é igual a esse, o casco, tudo igual, mas ele vem com escada, computador de bordo e algumas cositas a mais, né? Que ele tá ali também, tá vendo? Então, GTI, esse daqui é o VX com motor apimentadinho. Também vira cavalo de pau bem fácil, tá galera? Agora, esse casco aqui, que é o VX novo, eu tô falando de Yamaha, eu vou lá pro Sidu, lá para aquele lado, para falar para vocês também, tá bom? Siduzeiros. Aqui para os Yamaheiros, esse casco foi o que eu fiz o episódio de como fazer o cavalo de pau, foi com igualzinho a esse, só que vermelho. E vocês viram que não é um jet tão fácil, tá? Lá em cima, deixa eu ver onde tá o jet, tem um jet desse lá, de performance, pra você ter ideia. Ele anda 83 milhas mais ou menos, e é um jet que já participou do campeonato. Então, tá vendo? Tem quilhas, tá? Do lado dele, ó, é o mesmo casco, ó. Você vê que a quilha é alterada e ele vira muito menos para fazer mais curva, né? Quer dizer, ele vira muito mais, mas tem a capacidade de fazer o cavalo de pau muito menor. Por quê? Essa quilha é feita para fazer curva. E esse casco já é um casco desenhado para performance, né? Então o VX ele se torna um pouco mais difícil, porque é difícil você ter um jet que faz muita curva e que rode, né? Porque a ideia, na verdade, é ele deslizar mais e as quilhas são os principais responsáveis por deixar o jet virar ou não, tá galera? Aí a Yamaha sobe para o FX, tá? Que é um casco maior, né? E totalmente redesenhado. Bom, nos episódios vocês têm aí o jet teste de um jet igual a esse, que é o HO, e ele também vira fácil, mas não tão fácil quanto esse, tá? Esse daqui
eu diria, galera, diria para vocês que esse aqui é um pouquinho mais difícil que esse ainda para virar cavalo de pau. Lembrando que o episódio é de cavalo de pau. Quem quer fazer o cavalo de pau, aí está a resposta para você que perguntou. Aqui na Sidu a gente tem o GTI que eu mostrei lá para vocês, né? E o GTI mais novo, que é da categoria recreacional, né? É de recreação. E nós temos o Spark. O Spark, ele é o jet, principalmente o Trix, ele é o jet feito para virar cavalo de pau. Que quando você puxa a manete da esquerda, ele empina o trim e faz com que o jet suba. Você faz uma manobra de empinar, enfim. O Spark Trix é para isso, tá? Aquele ali não é o Trix, mas ele tem a manobrabilidade, digamos que mais fácil para virar cavalo de pau. Idem serve para o GTI. Ele está muito para a categoria de recreação, tá? Todo mundo pergunta qual a diferença do GTI para o GTX. Total, o GTX você vai mais longe, mais performance, mais dinâmica e tudo mais. Mas esse casco aqui, que é o ST3, onde tem o RX-TX, onde tem o GTX 300, GTX 170, o GTX 230, esses dois são iguais, né? Que é a novidade. Esse aqui é o casco antecessor desse, ó. Então, S3, agora é ST3. E esse ali é o RX-TX 2020 e o 18. Esses cascos ST3, galera, eles são bem mais difíceis de fazer cavalo de pau, porque eles não são, como que eu diria? A engenharia deles não foi com esse propósito, e sim performance, tá? Principalmente o RX-TX, que ele tem a quilha diferente da do GTX, percebe? Ó, olha só a diferença. Quanto que entra na água, quanto que entra na água. Então é uma quilha muito mais esportiva, tá? Mesmo o 300, João, você não tá falando de 300, mas olha a quilha aqui da RX-TX, olha a quilha do GTX. Entenderam a diferença, galera? Então ele vai virar muito menos, tá? Por quê? Porque ele, desculpa, galera, ele vai virar mais, mas ele vai ter muito menos chance de fazer o cavalo de pau. Pô, João, mas eu vi na internet que os caras fazem. Sim, eu também faço. Tem uma manha que você tem que fazer para virar, porque ele não é tão fácil quanto um GTI, que é simplesmente virar para um lado e para o outro e fazer o cavalo de pau. Galera, eu vim para a água aqui para gravar um outro episódio, mas eu lembrei de uma coisa. Sobre o cavalo de pau, que todo mundo me pergunta, né? Posso fazer o cavalo de pau? Porque muita gente fala que estraga. Galera, isso eu até falei no episódio, ensinando a fazer cavalo de pau, chafariz, que o pessoal gosta muito. Se você fizer muito, sim, vai estragar o seu jet. Principalmente quando você fizer o cavalo de pau, ele fica fora da água e você fica acelerando até bater no limitador, tá? Cavalo de pau é um objeto de recreação, porém, tudo que faz demais estraga, como qualquer outra coisa. Então, dosado sim, exagerado, não. Aí vai acabar com o seu jet. Então, volta pro episódio aí. Tá bom, galera? Essa é a dica de cavalo de pau para vocês. Fico por aqui. Um beijo no coração e até a próxima.